O que eu tenho aqui são 4 disjuntores. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Disjuntores são comumente utilizados para proteção do circuito. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que possível, nos dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Quando eu falo em proteção do circuito elétrico, para que o circuito elétrico seja protegido, é necessário sempre no início da instalação ou da montagem do padrão elétrico de energia, que seja feito o cálculo de carga e demanda daquela instalação, daquele padrão elétrico de energia. Porque uma vez que você fizer o cálculo de carga e demanda, você vai escolher o disjuntor certo para aquele circuito, para aquela instalação ou para aquela residência. Por exemplo, eu tenho esse aqui de 80 amperes, de um fabricante, aqui Soprano. Eu tenho esse aqui de 50 amperes, do mesmo fabricante desse. O que diferencia basicamente os dois é o tamanho do disjuntor, a amperagem e a cor da escrita, né? Essa aqui está mais para um azul, essa aqui está para preto. Aqui eu tenho outro fabricante, 63 amperes, JNG. E aqui eu tenho um outro fabricante, STEC, 10 amperes. Podemos observar que a curva desse disjuntor aqui é B, a curva desse aqui é C, a curva desse é C e a curva desse também é C. Quando nós fazemos o cálculo certo do disjuntor, o cálculo de carga e demanda certo da instalação para escolhermos o disjuntor, a gente sempre tem que ter em mente que nós precisamos ter uma tolerância a mais, né, daquele cálculo. Vamos imaginar que o meu cálculo deu 80 amperes, né? Então eu não posso simplesmente chegar lá e colocar um limitante, dizer que deu 80, eu vou pôr 80. Porque em qualquer variação na instalação, eu posso, de repente, estar com esse disjuntor sendo desarmado ou causando impedimentos ao funcionamento da minha instalação. Então, se eu fiz um cálculo de carga e demanda na minha instalação e esse cálculo lá deu 80, eu posso estar ali colocando um de 90, um de 100 ou a sequência mais próxima do meu cálculo de carga para ter uma margem de erro ali ou de variação que normalmente nós chamamos. A mesma coisa acontece no de 50, né? O cálculo de carga e demanda para um circuito que pede um disjuntor de 50 não deveria ser 50. Ele precisa ter uma tolerância, uma margem de erro, tanto no de 80 quanto de 50 e todos os outros que eu estou apresentando aqui. Que margem é essa? Normalmente a gente coloca uma tolerância de 10, 15%, até 20%, dependendo do circuito que a gente vai utilizar essa proteção. Eu tenho observado muitas instalações. Vou usar isso aqui como referência, né? A pessoa chegou lá, fez um cálculo básico, pegou a carga do equipamento e dividiu pela tensão. A carga lá em watts, dividiu pela tensão. Chegou lá e colocou um disjuntor de 10 amperes. Ela não considerou os fios, não considerou as variações de tensão e o disjuntor simplesmente desarmava com muita frequência. Quando eu cheguei na instalação e fiz um cálculo de carga e demanda na instalação e observei a carga, eu observei que o disjuntor estava muito limitado à teoria que foi feito o cálculo, né? Pegado
a potência do equipamento dividido pela tensão, e aí estava muito limitado. O que eu fiz? Eu sugeri para o proprietário que nós colocássemos ali um disjuntor com uma margem maior de 10 a 20%, e assim nós fizemos. Quando nós fizemos isso aí, nós não mexemos em mais nada e o circuito começou a trabalhar com muita tranquilidade. Esse era o principal objetivo do vídeo, demonstrar esses disjuntores e pedir que sempre que você for fazer uma instalação, fazer cálculo de carga e demanda, e sempre dar ou colocar uma margem, né, de tolerância nos seus disjuntores, nos seus circuitos elétricos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.